Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um tema muito que me encanta falar sobre esse tema. Eu quero falar sobre felicidade, sobre alegria. E o tema dessa mensagem é mude o foco. Mude o foco. E o texto que eu quero refletir hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 18, e você pode abrir e deixar aí aberto, mas antes eu quero compartilhar algumas coisas. Quando eu pensei nesse tema, mude o foco, eu logo lembrei de uma das coisas que eu gosto, de um dos hobbies, que eu gostaria mais de me dedicar mais tempo, mas infelizmente não consigo. Bom, eu disse já que eu gosto muito de viajar, não é? E toda pessoa que gosta de viajar, gosta também, ou pelo menos a maioria, gosta também de tirar boas fotos. Pode segurar um pouquinho, que eu passo daqui. Gosta também de tirar boas fotos, não é? E eu gosto também, eu gosto bastante de fotografia, eu acho que eu tenho mais equipamento do que eu realmente uso, provavelmente, mas eu gosto também de estudar e de aprender algumas coisas sobre fotografia, não é? E quando eu penso em foco, eu lembro logo de uma fotografia. E, bom, pesquisando sobre fotografia e estudando, fiz alguns cursos, eu descobri que boa parte do resultado de uma fotografia não depende tanto de um bom equipamento ou de ser um fotógrafo profissional. Eu sei que existem fotógrafos na igreja, mas o equipamento, ele diz muito pouco a respeito do resultado da fotografia. Existem algumas coisas que você consegue fazer sem ter um grande equipamento, sem ter um equipamento profissional. Existem algumas regras que você pode usar numa fotografia com seu celular e vai causar efeitos assim fantásticos que vão mudar a qualidade da sua fotografia, não é? E uma delas diz respeito ao enquadramento, não é? Então, não basta você ter uma boa máquina e se você não tiver aquela visão de olhar para aquela cena toda e conseguir ver uma foto dentro da cena, um enquadramento dentro daquela cena, é essa visão que torna uma pessoa um bom fotógrafo ou um mau fotógrafo. Não basta só tirar o celular do bolso e sair batendo foto, mas você tem que conseguir enxergar aquela fotografia depois de enquadrada, depois de recortada, não é? E uma das coisas importantes que a gente precisa usar na fotografia é a questão da composição. E presta atenção nessa questão da composição, porque eu diria que composição é a capacidade ou o cuidado de fazer com que, ou de apresentar uma foto, de forma que a pessoa que for ver e for apreciar aquela foto tenha os seus olhos conduzidos por onde você quer que ela olhe. Você consegue destacar aquilo que você quer destacar e você consegue fazer com que a pessoa veja aquilo que você quer que ela veja. E para isso existem alguns recursos e algumas regrinhas. E uma delas eu queria mostrar aqui, uma regrinha simples que antes da gente abrir o texto bíblico você vai poder usar no seu Instagram, não é? Bom, aqui está uma foto minha, por isso que eu amo fotografar, não é? É difícil não gostar de fotografia assim, não é? Essas são minhas filhas, se você não as conhece ainda, a Sofia e a Letícia, né? Então, Sofia e a Letícia. E a regra de ouro da fotografia consiste em você separar a fotografia em 3 partes, você traçar 2 linhas no meio da fotografia, 2 horizontais e 2 verticais, na verdade você separa em 9 partes, tipo o jogo da velha, tá? E a ideia é que, se você fizer isso, você fizer um jogo da velha na fotografia, esses pontos aonde as linhas se cruzam, tá? Esses pontos aqui, são esses os pontos que uma pessoa olha quando ela tem a primeira visão da fotografia. Então você precisa deixar os pontos de interesse da sua fotografia em um desses 4 pontos. Está vendo aqui a Letícia em um pontinho,
a Sofia em outro pontinho. E quando você fala de rosto, o centro do rosto são os olhos. Então, os olhos têm que ficar sempre nos pontos superiores, nos 2 pontos de cima. Quando você tira uma foto de retrato, não adianta centralizar o rosto da pessoa aqui no meio, não é? O ideal é que os olhos fiquem aqui, próximo desse ponto ou desse ponto. E isso vai fazer toda a diferença na sua fotografia. Se você for ver, a sua câmera, ela já tem esse jogo da velha. O Instagram, quando você vai postar, ele tem o jogo da velha. E provavelmente você nunca soube por que tinha esse jogo da velha. Agora você sabe. Você tem que colocar os pontos principais da foto em um desses 4 lugares na foto. Aliás, se você for tirar uma foto de paisagem também, que tem um horizonte, não é? O ideal é que você coloque o horizonte ou na linha de baixo ou na linha de cima. E isso vai deixar a sua foto muito melhor. É lógico que toda regra está aí para ser quebrada, não é? E quando alguém quer fazer um espelho d'água, por exemplo, coloca bem no meio, quer fazer uma simetria e tal. Mas, idealmente, se o céu está bonito, você coloca o horizonte embaixo para aparecer mais o céu. Se o chão está mais bonito, você coloca o horizonte em cima para que apareça mais a paisagem de baixo. Faz isso nas suas fotos e você vai ver a diferença que isso faz. Um outro recurso para você conduzir os olhos de quem vê a sua foto para aquilo que você quer mostrar é o próprio foco, como eu disse no título da mensagem, não é? O foco. E o foco, antes, ele era uma coisa assim que era uma exclusividade de quem tinha bons equipamentos de foto, de quem tinha aquelas máquinas profissionais e lentes boas. Hoje em dia você consegue trabalhar o foco com qualquer celular aí, a maioria dos celulares eles têm essa capacidade. E eu coloquei aqui uma foto que eu tirei, primeiro uma foto com um foco bem aberto, então você tem várias coisas na foto, né? Aqui é um castelo na Irlanda, você tem a torre do castelo, você tem aqui a igreja do castelo, você tem um jardim e tal, você tem várias informações na foto. Mas quando você trabalha o foco, você consegue tirar de cena, ou você consegue desfocar aquilo que você não quer ressaltar na foto, e você consegue dar destaque só para aquilo que você quer que a pessoa veja. E olha só que diferente aqui. Eu tirei o foco do castelo, tirei o foco de todo o fundo e dei o foco, o destaque todo na flor que está na frente. A flor estava lá na outra foto, mas ela não era o principal da foto. Mas no momento em que eu tiro o foco do restante, então você começa a reparar em detalhes, como por exemplo, as gotinhas de orvalho, não é? Na flor e no cabinho aqui da flor, você começa a reparar nos detalhes das cores e de toda a beleza da flor. Essa é a capacidade que o foco traz para a gente, de você destacar aquilo que você quer destacar e de tirar de destaque aquilo que você não quer que tenha destaque, embora a tendência seja todo mundo olhar para o castelo e para tudo que está lá no fundo, mas eu consigo trazer o destaque para a flor e não para o castelo. E é muito interessante isso. Mas foco não é só a respeito de fotografia. Existe o foco da nossa mente, como se a nossa mente decidisse tirar o foco de algumas coisas e colocar o foco em outras coisas no nosso dia a dia e na própria percepção, na nossa própria visão. Antes de falar ainda sobre o foco do nosso coração, eu quero fazer mais um exercício com os irmãos sobre foco. E agora eu vou precisar que vocês estejam focados, tá bom? Então, eu vou colocar um vídeo aqui. E qual é o objetivo desse vídeo, tá? Se alguém já viu esse vídeo, não conta para quem está do lado, tá bom? Mas qual o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é, bom, existem algumas pessoas batendo uma bola de basquete e elas vão passar essas bolas. Existem 2 bolas ali, tá bom? E o seu objetivo é contar quantos passes são dados com as 2 bolas, tá bom? Não é uma bola só que é para você marcar. São as 2 bolas. Então, você vai contar o total de passes que essas 2 bolas, que as pessoas estão fazendo com essas 2 bolas, tá bom? Então, presta bastante atenção, o vídeo é bem curto e não são muitos passes, tá bom? Mas presta atenção, então. Vamos lá, 1, 2, 3...
Pronto. Contaram? Todo mundo conseguiu contar? Vamos fazer uma enquete aqui, assim, levantando a mão? Quem conseguiu contar 12 passes? 13? Quem não contou, não é? 14 passes. Alguém contou 14 passes? 15? Ninguém contou nada, é isso que eu estou percebendo, não é? Vamos lá, pessoal. Quem contou? 22? Rapaz, 23, 18, 17. Olha só que fantástico, tá vendo? Algumas pessoas bem mais atentas do que outras, ou talvez com uma concentração, ou talvez acordaram melhor, alguns ainda estão acordando, não é? Tudo bem, mas ficou em torno aí de 20 e poucos, 18? Olha, eu tinha contado 16, eu não sei, mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui conseguiu ver um gorila passando no meio e batendo assim no peito? Viu uma meia dúzia ali em cima, alguns viram, não é? Fantástico. E quem não viu o gorila? Está surpreso com o gorila? Não viram o gorila? Olha só, vamos passar de novo. O mesmo vídeo, tá bom? Exatamente o mesmo vídeo. Eu vou passar e você vai ver, você vai prestar atenção no gorila. Agora presta atenção no gorila, esquece a bola, tá? A estatística diz que 50% das pessoas veem o gorila e 50% não vê. Olha o gorila aqui. Olha só, bateu no peito e você não viu o gorila. Quando eu mostrei para a Kézia, ela achou que eu estava passando outro vídeo, ela achou que eu estava enganando ela. O gorila estava o tempo todo lá, mas você estava tão focado na bola que você não viu passar um gorila na sua frente, bater no peito assim e sair e você não viu. Ele simplesmente foi o que o teste fala aqui, o gorila invisível. Isso é só um exercício para a gente ver como a nossa mente ela é capaz de focar em algumas coisas e não focar em outras, em considerar algumas coisas e desconsiderar outras coisas. E o que eu quero dizer essa manhã é que a alegria, a felicidade é uma questão de foco. É uma questão de foco também. E Paulo tinha percebido isso também. Paulo também percebeu que existiam coisas visíveis e coisas invisíveis, igual o gorila aqui, invisível, não é? E por isso que Paulo escreveu o que ele escreveu lá na carta de Coríntios, o texto que a gente vai ler agora, e que diz assim, pode colocar, por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois as nossas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Paulo aprendeu que ele tinha que olhar para aquilo que não se pode ver. Ele percebeu que ele precisava mudar o foco da vida dele, e não focar naquilo que todo mundo foca, mas ele deveria focar em coisas que ninguém consegue ver. E isso tornou Paulo a pessoa mais feliz do mundo, porque Paulo escreveu uma carta fantástica para a igreja em Filipos, e o teor da carta era dizer assim, sejam felizes, se alegrem. E quando Paulo fala aqui sobre pequena e momentânea tribulação, eu vou detalhar um pouquinho melhor isso, mas é impressionante pensar em quem está escrevendo e sobre o que ele está escrevendo. Paulo foi alguém que aprendeu a focar nas coisas certas e que descobriu que a alegria era uma questão de foco e que não dependia das circunstâncias, mas de aonde os seus olhos estavam focados. E, bom, antes de voltar aqui para o texto de Paulo, eu quero dizer algumas coisas sobre alegria. A primeira delas é que, ou ainda nem é o primeiro ponto, mas
Uma consideração é que alegria é uma unanimidade. A busca pela alegria, pela felicidade, eu vou tratar aqui os dois como sinônimos, eu sei que às vezes a gente diferencia as duas palavras, mas a busca pela felicidade é uma unanimidade. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo quer ser feliz. Você não precisa se sentir mal porque você quer ser feliz. Não, isso não é um egoísmo da sua parte. Todas as pessoas querem ser felizes. Você não é melhor e nem pior por conta desse seu desejo. Você quer ser feliz, eu quero ser feliz. Todas as pessoas querem ser felizes. Aliás, Blaise Pascal, que foi um filósofo, matemático, teólogo e um cristão muito sério e fantástico, admiro muito Pascal, ele escreveu assim uma vez, ele falou assim que todos os homens buscam a felicidade e não há exceção. Independentemente dos diversos meios que empregam, o fim é sempre o mesmo. O que leva um homem a lançar-se à guerra e outros a evitá-la é o mesmo desejo, embora revestido de visões diferentes. O desejo só dá o último passo com este fim, e isto que motiva as ações de todos os homens, até mesmo dos que tiram a própria vida. O que Pascal está dizendo é o seguinte: quem vai para a guerra vai porque quer ser feliz, porque acredita que aquele é um dever dele e que ele precisa cumprir o dever para ser feliz. Quem foge da guerra, foge porque quer ser feliz, porque ele acredita que, será, através da paz ele vai encontrar sossego e ele vai poder ser feliz. Mas todas as decisões, todas as escolhas são motivadas pela ponderação de qual é o caminho que vai te fazer mais feliz. Até mesmo das pessoas que tiram a vida, até mesmo de um suicida, ele decide por tirar a própria vida, porque ele entende que o melhor a se fazer é acabar com a vida, e que ele vai ser mais feliz tirando a vida do que vivendo, porque a vida dele está tão desacreditada no seu coração. Então, até mesmo as decisões mais extremas são tomadas ponderando o que te faz mais feliz. Porque todas as pessoas querem ser felizes e todas as decisões, todas as ações são tomadas com base nesse fator, o que vai me fazer mais feliz ou não. Então você não é um estranho, você não é uma pessoa, você não precisa se sentir como um alienígena, porque eu quero ser feliz, todo mundo deveria pensar no outro, mas eu quero ser feliz. Não, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer isso. Agora, deixa eu passar pelos 3 pontos que a Bíblia fala sobre felicidade. E o primeiro deles é muito importante para que você fique em paz. A primeira coisa que eu quero dizer essa manhã é que Deus quer que você seja feliz. Sabe, esse desejo que você tem, que eu tenho, que todos nós temos e que é comum a todas as pessoas de ser feliz, bom, esse desejo não é contrário à vontade de Deus. Eu quero ser feliz e Deus quer que eu seja feliz. Olha só que fantástico isso, não é? Porque a minha maior vontade é também a vontade de Deus. O meu maior desejo, o meu maior anseio, que é ser feliz, é também a vontade e o plano de Deus para a minha vida. Então, eu e Deus, nós estamos juntos no mesmo objetivo. Deus quer que você seja feliz e você quer ser feliz. Não existe conflito entre esses dois desejos. E isso é fantástico, não é? Já começamos bem com isso. Olha só, por exemplo, Jesus ele chegou, veio ao mundo, ele começa o seu ministério, e então ele se assenta numa montanha com uma multidão de pessoas para ouvir ele pregar o maior sermão de toda a história, proferido pela maior pessoa, pelo maior ser humano de toda a história, o próprio Jesus, o próprio Deus, ensinando pessoas como eu e você, e ele começa o seu maior sermão dizendo assim: bem-aventurados. Em outras palavras, muito felizes.
felizaços. Você vai ser muito feliz se você for assim, assim e assim, pobre de espírito, manso, humilde, aqueles que têm fome e sede de justiça. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele começa os seus ensinos mostrando para que ele veio. Ele veio para ensinar para a humanidade o caminho da felicidade. Ele veio para mostrar para a gente como ser feliz. Esse é o ministério de Cristo, é apresentar uma alegria que não pode ser comparada. Deus quer que você seja feliz. E esse desejo que todos nós temos é o mesmo desejo que Deus tem para todos nós. E isso é fantástico. Agora, deixa eu falar uma segunda coisa aqui. Só Deus pode te fazer feliz. Deus quer que você seja feliz, mas só existe uma felicidade verdadeira, e essa felicidade só pode ser encontrada no próprio Deus. É aqui aonde é aqui aonde os nossos caminhos e os caminhos de Deus começam a se distanciar. Porque nós queremos buscar a felicidade com as nossas próprias forças, nós queremos encontrar a fórmula da felicidade em coisas que o mundo pode dar, mas Deus diz, só existe felicidade verdadeira em mim. Só existe um tipo de felicidade verdadeira. O mundo oferece diversos tipos de felicidade, mas só existe um tipo de felicidade verdadeira, e essa felicidade é encontrada somente em Deus. É interessante falar sobre felicidade, sobre alegria. Eu já preguei várias vezes sobre isso, mas felicidade não é uma coisa que se ordena. Não é uma coisa que eu posso dizer assim, você tem que ser feliz, você precisa ser feliz. Não é uma coisa que você pode mandar o outro fazer. Felicidade é uma coisa que se experimenta, é uma coisa que se encontra, é algo que se desfruta. E sabe, todo mundo busca esse lugar mágico aonde vai encontrar felicidade. E isso não é estranho, né? É como se todo mundo tivesse um grande vazio dentro de si e começasse a querer colocar coisas dentro de si para te fazer feliz. Dinheiro, sucesso, popularidade, relacionamentos, e vai colocando coisas e mais coisas. Mas é como se esse vazio, essa fome por felicidade fosse uma fome insaciável. E você coloca coisas e você busca coisas no mundo, coisas que o mundo pode oferecer, mas nada satisfaz esse desejo de felicidade que você tem. Ele parece ser uma coisa muito maior, que nada no mundo pode preencher. E sim, isso é verdade. Porque a história é a seguinte: Deus criou o homem com pleno relacionamento com Ele. O homem estava na presença de Deus e ele se relacionava com Deus. Lembra Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Mas então aconteceu uma coisa chamada pecado. E desde o pecado, um fenômeno aconteceu no homem, o homem foi separado de Deus. E Paulo fala assim que todos nós pecamos, todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Algo foi retirado do homem, a glória de Deus. E o buraco que existe dentro de você, que você tenta preencher para ser feliz, é o buraco do tamanho daquilo que foi tirado de você. E o que foi tirado de você não foi uma coisa pequena, não foi uma coisa material, mas foi algo infinito, a glória de Deus. E é por isso que nada do que você coloque nesse buraco pode preencher o espaço do tamanho do vazio que existe dentro do coração, do seu coração, do meu coração. Só existe uma pessoa, só existe uma coisa que pode preencher um espaço infinito, e é Deus, que é infinito. É por isso que todas as coisas que a gente busca felicidade são coisas pequenas, são coisas incapazes de suprir as nossas necessidades, os nossos anseios, a nossa fome por felicidade. É por isso que só Deus pode nos fazer felizes. Porque é Deus
que o nosso coração anseia, é de Deus que o nosso coração tem falta, é do tamanho de Deus o vazio que existe no nosso coração. Mas alguém tentou explicar isso, tentou sistematizar isso. E sabe, a psicologia, ela é humana, mas ela não é mentirosa, ela não é inimiga de Deus, ela simplesmente explica aquilo que Deus criou. E houve um psicólogo muito famoso chamado Maslow, e ele é famoso por criar a teoria das necessidades do homem. E ele listou as necessidades que todos nós temos em comum, e depois alguém colocou isso numa forma de hierarquia e construiu uma pirâmide disso. Essa é a pirâmide de Maslow. Depois eu descobri que Maslow nunca fez a pirâmide, ele só citou as 5 necessidades e alguém colocou isso na forma de hierarquia. Mas Maslow dizia assim que para que alguém fosse plenamente feliz e plenamente satisfeito, ele precisaria satisfazer essas 5 necessidades. E as necessidades, normalmente, elas funcionam na forma de degrau. Você só consegue buscar a segunda se a primeira estiver satisfeita. E por aí vai. Você chega na última quando todas as outras 4 estão satisfeitas. Mas o que Maslow tentou elencar é que para que nós pudéssemos ser felizes, plenamente satisfeitos, nós precisaríamos, pode manter aqui, por favor, nós precisaríamos manter ou atender essas 5 necessidades. A primeira delas é a necessidade fisiológica. Ter o que comer, o que vestir, ter onde morar, ter as coisas básicas que você precisa ter para viver fisicamente. Depois, a necessidade de segurança, ter uma estabilidade, ter uma segurança física, emocional, uma segurança psicológica, você precisa ter essa segurança garantida. Depois vem a necessidade de associação ou a necessidade social. Você precisa fazer parte de um grupo, você precisa amar e se sentir amado. Você precisa fazer parte de uma comunidade. Depois vem a necessidade de estima. Você precisa ser considerado pelos outros, reconhecido pelos outros, e aqui entra um fator psicológico importante, que é a autoestima. Você precisa se autoconsiderar valioso, e você precisa ter um amor próprio. E por fim, a necessidade de autorrealização, ou a necessidade de ter um propósito para a vida, você ter um sentido para a vida, você ter uma realização a ser feita, você sentir que a sua vida tem realmente um valor em toda a história. Bom, Maslow não estava errado, e realmente essas necessidades, elas existem. O que Maslow não descobriu foi o que Paulo descobriu 2000 anos antes dele, é que Deus supre todas as nossas necessidades. E que Deus supre de uma forma não só humana, mas de uma forma que transcende todas as nossas necessidades, que realmente nos completa de forma plena, de forma que você tenha as suas necessidades supridas, não de uma forma abalável, não de uma forma que pode oscilar com o tempo, mas de uma forma plena. Então, eu destaquei aqui só alguns textos dentro da própria pirâmide, que você pode depois anotar. Eu não coloquei todos os textos aqui, eu vou só citar, e só nas 2 cartas de Paulo aos Coríntios, para que você tenha uma ideia, porque Paulo não fala o texto que a gente leu isoladamente, mas já era a 2ª carta que ele escrevia para aquela igreja sabia muito bem do que Paulo estava falando, e Paulo, por exemplo, já tinha falado para os coríntios que lá na primeira carta, no capítulo 3, 21, que todas as coisas são nossas. Tudo é nosso, tudo é dado por nós através de Cristo, seja a morte, a vida, as coisas terrenas, as coisas espirituais, tudo é nosso. Deus nos dá
tudo o que nós temos. É o que Jesus falou no Sermão do Monte, não é? Que Ele cuida do que nós vamos comer, do que nós vamos vestir, que não adianta você ficar ansioso, você não consegue mudar um dia de vida do pardal, quanto mais você acha que você é quem sustenta, você é quem conquista o que você vai comer. Não, o salmista fala assim: em vão adianta trabalhar, se Deus sustenta aqueles que são seus enquanto eles dormem. É Deus quem sustenta todas as nossas necessidades, é Deus quem garante a nossa segurança. Paulo tinha dito isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, ele fala assim: Ele nos livrou do perigo mortal, Ele nos livrará outra vez, nele depositamos nossa esperança, Ele continuará a nos livrar. Toda a nossa segurança está em Deus. Não na segurança que você pode comprar, não na segurança que o Estado pode te dar, não na segurança que o seu condomínio pode garantir para a sua família. Não, a nossa segurança, quem nos livra do mal é Deus. Não significa que você vai viver num paraíso, mas significa que, como o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que ter medo, porque Deus está comigo. Ele é a minha segurança. Eu tenho uma segurança muito maior. Eu tenho Deus Todo-Poderoso como meu guarda-costas. Eu não preciso temer mal nenhum. É Deus quem garante a minha segurança, mas mais do que isso, é Deus quem garante a minha necessidade social. É Deus quem me ama, como eu preguei na última mensagem, a ponto de mandar o seu filho para morrer por mim. Mas não só isso, não é só o amor de Deus, mas Deus garantiu que nós tivéssemos um lugar, uma comunidade, que lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala que nós somos um só corpo. Deus nos deu a igreja como presente para suprir as nossas necessidades sociais. Ele te colocou num lugar, num corpo, e esse corpo é a pessoa que está sentada do seu lado, no banco da sua frente, no banco atrás de você. Deus te deu de presente essas pessoas para te amar e para que você as ame. E é fantástico pensar que Ele fez isso com todo carinho, porque Ele sabe que você precisa disso. Ele sabe que nós não podemos viver isolados, sozinhos. Ele sabe que nós precisamos fazer parte de algo maior. Ele sabe que nós precisamos ser amados por outras pessoas e que nós precisamos amar outras pessoas. E Ele desenhou isso que nós vivemos, isso que nós estamos aqui fazendo, para que nós pudéssemos ser felizes. Como isso é verdade, não é? Eu estou aqui congregando com os irmãos há 10 meses. E como eu tenho certeza a cada dia de que os irmãos são um presente de Deus na minha vida. Um presente de Deus na vida da minha família. Como eu me sinto feliz, e como outro dia eu fui tentar explicar como eu estou feliz de estar aqui com os irmãos na Igreja Batista do Cambuí. E sabe de uma coisa, eu falhei miseravelmente, porque eu não consigo expressar o tamanho da minha alegria em saber que Deus me trouxe para um lugar fantástico, com pessoas fantásticas. E sabe por quê? Não é porque cada um aqui é perfeito, mas é porque nós somos o corpo de Cristo. Porque Deus colocou você aqui para viver essa união, para viver esse amor. Deus cuida de cada necessidade sua, e Deus coloca pessoas ao seu redor para que sejam representantes desse amor que Ele tem por você, para que te ame como Ele te ama, e para que você as ame como Ele as ama. Isso é igreja, para que você seja feliz. Mas vamos subir aqui a pirâmide. Deus supre a nossa necessidade também de estima. E eu acho fantástico pensar nisso, porque hoje se fala muito, ou hoje as pessoas vivem muito
ou se medem muito pelo quanto os outros as admiram, não é? Sempre foi assim, mas com rede social, o Instagram teve que cortar lá aquela quantidade de curtidas, porque as pessoas se sentiam melhor ou pior de acordo com a quantidade de curtidas que elas tinham num post, não é? E pessoas estavam ficando depressivas por causa disso, porque tinham mais ou menos. As pessoas se avaliam pelo quanto elas são curtidas numa rede social. Isso é inacreditável. E a resposta da psicologia para isso é que, ao invés de você buscar a aceitação dos outros, você deveria alimentar a sua autoestima. Você deveria ter um amor próprio e não depender do amor dos outros para você. Mas sabe, deixa eu te contar uma coisa. A autoestima ela é tão trágica quanto buscar a aceitação dos outros. Porque assim como os outros oscilam e um dia te amam, no outro dia te odeiam, assim é você também, não é? Um dia eu olho no espelho e eu falo assim, uau, eu sou o cara, não é? No outro dia eu olho no espelho e eu quero sair por baixo da porta, assim, rastejando, não é? Um dia você está bem, outro dia você está mal. Nós somos pessoas que oscilam. E o que Deus te apresenta é algo muito maior. Algo que não depende do quanto você se ama hoje, ou você se ama amanhã, ou do quanto os outros te amam, ou deixam de te amar. Algo que transcende tudo isso, que é a estima que Deus tem por você. Eu gosto de chamar isso de teoestima. A teo é Deus, não é? Em grego. Então, a estima que Deus tem por você. E deixa eu te falar sobre a estima que Deus tem por você, usando os textos de Paulo aos Coríntios. Paulo, quando ele fala aos Coríntios, ele fala assim que Deus, quando foi estimar o seu valor, Deus, quando foi avaliar o valor que você tinha, o preço que você custava, o preço que poderia custar, o quanto ele estava disposto a pagar por você, Deus avaliou um preço, Deus estimou um preço para a sua vida. E Paulo faz questão de lembrar disso. Lá em 1 Coríntios 6, 20, ele fala assim, vocês foram comprados por um bom preço. Em Coríntios 7, 23, ele fala, vocês foram comprados por um alto preço. E sabe qual o preço que foi pago por você? Foi o preço do próprio Filho de Deus, do próprio Cristo, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Quando Deus quis estimar o valor que você tinha, Deus estimou que você tinha o maior valor do universo, o maior valor, o maior preço que poderia ser pago em todo o universo, era o que Deus estava disposto a pagar pela sua vida, e Ele pagou esse preço, Ele enviou o seu Filho, o Filho de Deus, o próprio Deus, morreu no seu lugar, derramou o seu sangue por você. Não existe nada mais precioso do que o sangue de Cristo, e foi com esse valor que você foi estimado. Sabe, você não precisa viver baseado na estima que os outros têm de você, ou na sua própria estima, isso é muito pequeno, perto da estima que Deus tem por você. Quando eu falo que Deus supre as nossas necessidades de uma forma que transcende tudo aquilo que você espera, é disso que eu estou falando. Se você precisa ter essas necessidades supridas para ser feliz, Deus te dá muito mais do que você precisa. Por fim, Maslow colocou lá a necessidade de propósito. E Deus te dá um novo propósito de vida. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo falou isso, que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito de vida. A sua vida existe para a glória de Deus. E sabe, você pode pensar assim, tá, né, mas eu preferia acabar com a fome no mundo, eu preferia um propósito maior. A glória de Deus é meio subjetivo, não é? Assim, todo mundo, tudo que Deus fez existe para isso. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. 2 Coríntios 5, 20, Paulo escreve assim, portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio de nós.
Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. É disso que ele está falando. Deixa eu te explicar um pouco melhor isso. Ele está falando assim que nós somos embaixadores de Cristo. Tem gente brigando para ver quem vai ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, não é? Sim, ser embaixador é uma posição muito importante na política internacional. Mas você não é embaixador de um país. Você é um embaixador de um reino, acima de todos os reinos. Deus te deu um propósito de vida de ser embaixador, não de um governo, uma nação, um presidente, um rei, mas de ser embaixador e representante, porta-voz da mensagem do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus do universo, daquele que se assenta no mais supremo trono do universo. É dele que você é representante, é em nome dele que ele mandou você falar, é ele que ele mandou você representar, é dele que a sua vida tem que ser um porta-voz. Esse é o propósito da sua vida, é o propósito mais supremo de todos os propósitos que podem existir. Deus te dá uma razão para existir, e a razão é representar o nome dEle, é Ele falar através de você, é isso que Paulo está dizendo aqui. Você entende? Quando eu falo, só Deus pode te fazer feliz, é porque, para ser feliz, você precisa ter algumas coisas, mas Deus não te dá só o que você precisa, Ele supera tudo isso, Ele supera de uma forma consistente, de uma forma inabalável, de uma forma que não pode ser retirada. Quando Ele fala assim, eu vou te sustentar, Ele vai te sustentar todo o tempo. Quando Ele fala, eu vou te proteger, Ele te protege com todo o poder que existe no universo. O poder que criou o universo é o poder que cuida da sua vida. Quando Ele fala, eu vou te colocar, eu vou suprir as suas necessidades sociais, Ele te coloca debaixo de uma comunidade que é chamada de o seu corpo. Quando Ele fala assim, eu sei que você precisa ter uma estima, Ele mostra a estima que Ele tem por você, o maior preço do universo, e Ele te dá o maior propósito do universo. Deus supera todas as nossas necessidades. Por isso que só nele nós podemos ser felizes de verdade. Por isso que não adianta a gente ficar querendo catar migalha do mundo, coisas que o mundo pode oferecer, sabe? Você pode ter milhões na sua conta bancária, eu vou te dizer, esses milhões são migalhas, perto do que Deus te oferece. Você pode ser a pessoa mais popular do mundo, isso tudo é migalha. C.S. Lewis falava assim que o mundo está acostumado, o mundo é como se fosse uma criança numa favela brincando na terra. E feliz com isso, porque nunca viu o oceano e a areia do mar. É assim, quando a gente fica buscando alegria no mundo, é como se a gente estivesse brincando com terra de chão batido, quando você poderia estar lá no areião de Copacabana, não é? Isso é o que Deus oferece. Deus supera todas as nossas necessidades. Agora deixa eu te falar uma terceira coisa sobre felicidade. E isso é o que eu quero que você saia daqui no coração. Você pode ser feliz o tempo todo com Deus. Deus quer que você seja feliz. Deus é a única forma de você ser feliz. Mas sabe, a gente oscila na nossa felicidade. E o que eu quero dizer para você é, existe uma forma de você ser feliz o tempo todo com Deus. O tempo todo com Deus. E foi isso que Paulo percebeu. Foi por isso que a gente leu o texto de Paulo, quando ele disse que ele tinha aprendido a ver coisas que normalmente não se vê, coisas invisíveis. E eu disse que no começo,
Paulo falou que ele considerava as aflições dele como leves, como momentâneas, e que era importante a gente entender quem estava escrevendo e sobre o que ele estava escrevendo. Bom, esse é Paulo, e deixa eu te falar um pouquinho sobre essas leves aflições de Paulo. Na própria carta, na segunda carta aos Coríntios, Paulo faz uma listinha dessas leves aflições que ele tinha. E olha só o que ele fala, lá em 2 Coríntios 11, do 24 ao 28, só acompanha comigo. Ele fala assim, olha só, a listinha, o checklist de Paulo das aflições leves, levinha dele. Ele fala assim, 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso enfrento diariamente a pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Ufa! Leve e momentânea. Leve e momentânea. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu não estou querendo menosprezar a sua luta. A minha não chega nem aos pés de Paulo. Mas sabe qual é a maior luta para você? É a sua, não é a de Paulo, é a sua. Eu sei que o que você passa não é fácil, o que eu passo não é fácil, porque são as nossas lutas. Eu não quero que você olhe e fale assim, nossa, Paulo sofria muito mais do que eu e era feliz, então eu não tenho direito de não ser feliz. Não é uma comparação de quem sofre mais e quem sofre menos. O que eu quero é que você enxergue o que Paulo enxergava aqui. E que você lide com a sua luta da forma como Paulo lidava com a luta dele. Que não era pequena, assim como a sua também não é pequena. Mas Paulo aprendeu a enxergar o que ninguém enxergava nessas lutas. Ele aprendeu a colocar o foco naquilo que podia realmente fazer ele feliz, e não nas circunstâncias. Ele aprendeu a desfocar tudo aquilo que não deveria ser dado importância e focar só naquilo que ele realmente deveria se firmar. Igual a foto que você embaça aquilo que você não quer que seja o ponto de atenção da foto e você coloca só aquela flor na frente da foto. Paulo aprendeu isso. Paulo aprendeu a enxergar o que ninguém enxergava, igual quando todo mundo aqui estava concentrado na bola de basquete e passou o gorila, Paulo aprendeu a ver aquilo que ninguém via. Paulo aprendeu a ver Deus em todas as coisas. E sabe de uma coisa? Se você buscar Deus em todas as coisas, você vai descobrir uma coisa fantástica. Deus está sempre lá. Deus sempre está lá. Não importa o que você está passando, não importa se é uma luta ou se é uma vitória, não importa se é um dia sombrio ou se é um dia lindo, não importa se você está passando por uma aflição ou se você está passando por um dia fantástico, Deus está sempre lá. Ele sempre esteve lá. Você pode olhar para o seu passado e você vai lembrar disso, que quando você caiu, foi Deus quem te levantou. Quando você simplesmente continuou de pé e correndo, foi Deus quem te deu energia para isso. Quando você teve um dia bom, quando você recebeu uma bênção, foi um presente de Deus. Quando você recebeu um não, quando você recebeu a notícia de uma tragédia, era Deus quem estava do seu lado também. Ele sempre esteve lá. Ele sempre está lá, e Ele sempre vai estar lá. Paulo aprendeu isso, que ele podia ser feliz nas alegrias e podia ser feliz nas tristezas, porque a semelhança entre a alegria e a tristeza não são as circunstâncias, elas são bem diferentes, não é? Quando você está feliz e quando você está triste, mas existe uma coisa em comum na alegria e na tristeza, é a presença de Deus, do Deus que não muda, do Deus que supre todas as nossas necessidades, nos dias bons ou nos dias ruins, Ele sempre está lá. Não interessa qual a fotografia da nossa vida hoje,
Não interessa qual a fotografia da sua vida hoje. Se você focar certo, você vai ver que Deus está lá. Ele sempre esteve lá. E é por isso que é possível, sim, ser feliz o tempo todo com Deus, porque Deus está o tempo todo com você. E Deus é o motivo da alegria verdadeira, não as circunstâncias. Circunstâncias podem mudar, mas o que Deus te dá nunca muda. Então mude o foco. Tire o foco dos problemas, das circunstâncias, do que acontece. Sabe por que a gente foca nas circunstâncias? Porque quando as circunstâncias são boas, é nelas que a gente se agarra para ser feliz. Aí quando elas são ruins, a alegria se foi. Mas quando elas são boas, a gente não deveria comemorar as circunstâncias. A gente deveria comemorar o Deus que possibilitou as circunstâncias. Porque quando as circunstâncias forem ruins, o Deus que cuida das circunstâncias continua lá. Muda a figura, mas Deus sempre está lá. Deus sempre está com você. E Deus sempre te dá motivos para você ser feliz. Existe um hino no Cantor Cristão. Eu cresci numa igreja que cantava Cantor Cristão. E é um dos hinos mais bonitos. Ele se chama Sou Feliz. O autor desse hino, ele passou por uma tragédia inacreditável. Ele era um empresário, ele tinha empreendimentos em Chicago. E lá no século XIX, 1800 e uns quebradinhos, teve um grande incêndio em Chicago. Ele perdeu tudo que ele tinha praticamente. E logo depois dessa tragédia, então, a família resolve viajar para a Europa. Bom, a gente está em 1820 e poucos. Então, eles pegam um navio para atravessar o Atlântico, mas ele fica. E a mulher dele vai com as 3 filhas. No meio da travessia, o navio sofre um acidente, tem um naufrágio. Muitas pessoas morrem, inclusive todas as suas 3 filhas. A esposa dele sobrevive, chega do outro lado e manda uma mensagem, um telegrama, dizendo assim: todos morreram, só eu sobrevivi. Aquele homem perde suas 3 filhas de uma única vez. Eu não consigo imaginar o tamanho dessa dor. Alguns meses depois, ele pega um navio para encontrar sua mulher, que estava lá na Europa, encontrar sua esposa lá na Europa. E, bom, o caminho é o mesmo. Enquanto ele passa por aquela região onde houve o naufrágio, onde ele perdeu as suas 3 filhas tão preciosas, ele escreve as palavras desse hino. E olha só que lindo, você conhece o hino. Ele escreve assim: se paz, em português já traduzido, é lógico que ele escreveu em inglês, mas se paz a mais doce eu puder desfrutar, quando está tudo bem, não é? Se dor a mais forte eu sofrer, quando está tudo mal. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu serei. Então ele coloca no refrão: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em inglês, não é exatamente sou feliz, ele usa uma expressão, ele usa it is well. É como se ele dissesse assim: está tudo bem. Não é só aquele está tudo bem assim, está mais ou menos, mas está tudo bem. Não, está tudo bem mesmo. Está tudo muito bem. Está tudo bem, porque eu tenho Jesus como meu Senhor. Eu posso passar pela tragédia, eu posso passar por todas as desgraças que Paulo passou, eu posso passar pela noite mais sombria da minha vida, eu posso passar pelas piores notícias que eu possa receber. Existe algo
que nunca muda. E o que nunca muda é que em Jesus eu sou feliz. Nada pode tirar a alegria de quem é feliz verdadeiramente com Jesus. Mude o foco, tire o foco das circunstâncias e olhe como esse homem olhou. Olhe para Jesus. Em Jesus você pode ser feliz verdadeiramente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque em Ti nós podemos ser verdadeiramente felizes. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é a fonte de tudo que nós precisamos. O Senhor nos sustenta e supre todas as nossas necessidades. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado, ó Deus, porque nós não cansamos de falar da alegria que o Senhor nos dá. Nos ajude, ó Pai, a ver aquilo que nós não costumamos ver o Senhor em todas as coisas. E que essa alegria transborde nos nossos corações e enche as nossas vidas. Essa é a minha oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, ó Pai.